Abacuque, capítulo de número 3. Quero começar a semana com vocês com esta mensagem do livro do profeta Abacuque. E eu leio com vocês o versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E aí então nós passamos lá para o verso de número 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Começo aqui com a seguinte pergunta: o que é avivamento? Qual a definição, qual que é a ideia que lhe vem à mente, à memória, quando nós falamos de avivamento? A palavra avivamento está relacionado aí com o termo tornar vivo, despertar, animar, estimular. Isto aqui é o significado da palavra, então, avivamento. Ora, quando é que nós precisamos deste avivamento? Abacuque aqui na sua oração, ele então coloca, conforme nós lemos no verso de número 2, ele pede ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Esse pedido de Abacuque em relação ao avivamento, a esse pedido que ele faz diante de Deus, está relacionado com a primeira parte do versículo em que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que é que ele tinha ouvido de Deus e que caiu temor no seu coração? Ora, a época de Abacuque, ali no meio do povo, era uma época de apostasia total, uma decadência religiosa vergonhosa. O povo estava totalmente afastado, desviado de Deus, embora ainda mantivessem a sua vida religiosa, mas somente na aparência. O coração estava totalmente desviado de Deus, longe de Deus, descompromissado com a palavra de Deus. Só cometiam coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor, para provocar a sua ira. Era esse o comportamento do povo. No que então Abacuque, ele vai orar ao Senhor, vai buscar a presença de Deus, e Deus vai tratar com ele e vai mostrar para ele o que é que ele, Deus, iria realizar, o que ele, Deus, iria fazer no meio do povo. E quando Deus fala e como vai fazer, então aí vem o temor ao coração do profeta. É coisa terrível que Deus vai fazer. É algo semelhante como na época de Samuel, quando ele pela primeira vez ouviu a voz de Deus e entendendo que era Deus, depois de ter sido orientado pelo sacerdote,
e ele então fala, responde ao Senhor quando chama, fala que o teu servo ouve, e então Deus começa a relatar o que é que ele iria fazer no meio do seu povo naquela ocasião. Épocas diferentes de Samuel, né, ali do sacerdote Eli, e também da época de Abacuque, bem distantes as épocas, mas o comportamento do povo parecido. Naquela época de Samuel, o sacerdócio estava vergonhoso. Estava também a vida religiosa do povo em decadência. E aqui já me cabe a primeira aplicação para as nossas vidas aqui hoje, meus queridos irmãos. Quando a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual, a nossa vida de comunhão com Deus, porque quando nós falamos de vida religiosa, nós estamos falando da parte espiritual, nós estamos falando de buscar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de levar uma vida piedosa, de levar uma vida em santidade diante do Senhor, consagrada a Deus, voltada, devotada totalmente ao Senhor. E quando essa área da nossa vida, ela está em decadência, você pode ter certeza que todas as áreas, elas vão ser como que se sugada por um buraco que se abre e vai sugar todas as coisas, tanto a vida material quanto a vida emocional, vai tudo ser abalado, porque a vida espiritual está desestruturada. E naquela ocasião Deus disse para Samuel: diga para o sacerdote, diga para o povo que eu vou fazer algo novo no meio do povo, e que quando as pessoas ouvirem, tinirão ambas as orelhas, porque o que Deus iria fazer é terrível. Eu não sei se você ainda se recorda, mas no comecinho do programa, o primeiro hino que nós ouvimos trata sobre a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel, é verdade, Deus é fiel. Só que nós não podemos pensar somente nessa fidelidade em relação às coisas que nós queremos conquistar, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. E o Senhor ser para nós simplesmente um amuleto, ou então algo que vai nos dar sorte, que vai nos abrir caminho para passarmos. Nós não podemos pensar na fidelidade de Deus somente nisso. Nós temos que pensar que esta fidelidade de Deus é um princípio que rege o mundo espiritual. Que se nós andarmos conforme a palavra de Deus, então Deus, ele é fiel para cumprir com essa palavra. Contudo, se nós desobedecermos e andarmos contrário àquilo que Deus tem nos ensinado por meio da sua palavra, Deus também é fiel, continua fiel, ele não muda. E aí nós vamos colher os frutos das sementes que nós lançamos nessa terra, nesse terreno espiritual. Pode ter certeza, Deus é fiel, Deus vai cumprir também essa parte. Então, quando se fala da fidelidade de Deus, não se fala somente em pensar em promessas, mas sim em temer a Deus e desejar andar conforme a sua vontade, o seu projeto. Então vejam que a oração do profeta é a partir do que ele ouviu. E ele aqui confessa: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, porque a visão que ele teve, o que Deus mostrou para ele, era terrível. Assim como Samuel, eu já falei, e agora voltamos para Abacuque, e quando Deus então lhe mostra a visão, ele, 16, verso 16, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Que tipo de palavra de Deus que nós estamos querendo ouvir nos dias atuais? Nós estamos procurando palavras boas, nós estamos procurando palavras agradáveis, nós estamos procurando ouvir de Deus que Ele está tendo prazer em nós. Mas qual tem sido o nosso comportamento em relação à sua palavra?
Como tem sido o nosso andar nessa terra de acordo com a sua palavra? Ora, se nós andarmos em desacordo, que tipo de palavra nós vamos ouvir? Nós não podemos ter o comportamento tal qual teve Acabe, que quando vai se preparar para uma guerra e chama Josafá para estar com ele na ocasião, e ali diante dos dois reis, aqueles profetas gritando e tocando os tambores e falando que iriam prosperar e que Acabe deveria sair, e ali tinha mais ou menos 850 profetas profetizando. Olha só a quantidade de profetas. Josafá fica incomodado e fala assim: não tem um homem de Deus aqui que nós possamos consultar? Um profeta de Deus que nós possamos consultar? E Acabe diz: tem, sim, tem um que está lá na cidade tal, mas ele nunca fala boa coisa a meu respeito. Era só aqueles que falavam coisas boas a respeito de Acabe, e Acabe gostava deles. E eles, por sua vez, gostavam de Acabe. Eram os profetas que comiam na mesa de Jezabel. Ora, está cheio desses tais que estão comendo na mesa de Jezabel e tem que profetizar aquilo que do que o rei se agrada, para permanecer, para manter a posição. Mas Josafá disse: não, eu quero aquele, traga ele aqui. A gente não sai para a guerra enquanto ele aqui não chegar. E foram buscá-lo e trouxeram-no. E quando ali chega, qual que é a palavra de Deus da boca daquele profeta? Dizendo para Acabe: você vai para essa guerra e de lá você não vai voltar, porque Deus te matará naquela guerra. E então ele ficou apavorado, dizendo: não te disse? Nunca fala bem ao meu respeito. Mas lógico, um homem que não tinha compromisso com Deus, um homem que fez com que a nação de Israel decaísse de uma tal forma espiritualmente falando, se afastasse de Deus, fez concerto com deuses estranhos e quer ouvir uma boa palavra de Deus. Como que você vai querer ouvir uma palavra agradável da parte de Deus se você não tem compromisso com Ele? Se você não se importa em agradá-lo? E aí só se você pagar o profeta, só se o profeta comer na tua mesa, aí você vai ter um profeta que fale bem ao teu respeito, mas isso não é Deus. O dia que quiseres ouvir uma voz de Deus, você vai ter que engolir a mensagem que Deus tem para você. E daí você tem duas situações, e Deus sempre vai dar. A primeira delas: se converta do seu mau caminho, deixe esse mau comportamento, abandone o pecado e se converta a Deus. Ou então tu passarás pelo juízo de Deus. E aqui Abacuque estava enxergando isso. Deus mostrou para ele o juízo que viria sobre a nação. E ele diz: então, meu ventre se comoveu, a minha voz, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Estou apavorado e eu quero me voltar para Deus, eu quero estar na presença de Deus. É nesta hora que nós precisamos do avivamento. E o que é avivamento? É Deus nos manter vivo no meio da tempestade, no meio do juízo, o Senhor nos conservar em sua presença. Nós precisamos de um avivamento. Avivamento não significa que nós vamos viver uma vida de bonança, de tranquilidade, sofisticada, em riqueza. Isto não tem a ver com avivamento. Avivamento tem a ver com o derramamento do Espírito Santo em nós para nos fazer suportar o peso da palavra de Deus. É um revestimento de poder, como disse Paulo, no homem interior, para que nós possamos suportar a pressão que está do lado de fora. O que é que você está buscando? Você está buscando bens nessa terra? Você está buscando sossego nessa terra?
Eu quero lhe falar que aqui neste lugar não é o nosso descanso, aqui não é o lugar do repouso. O lugar do repouso é quando Jesus voltar. Enquanto isto, nós precisamos ser avivados. Vamos pedir para o Senhor que venha avivar a sua obra em cada um de nós e no decorrer dos anos Ele venha notificá-la. Eu preciso ser cheio do Espírito, eu preciso ser cheio desta palavra, e quando o Senhor nos encher, então nós vamos nos expressar como então Abacuque. Teremos condição. Verso 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha só, o caos, a visão do caos, a visão do juízo de Deus, da correção de Deus. Está tudo se perdendo, está tudo indo-se embora, está tudo se deteriorando, mas Abacuque, tomado pelo poder de Deus e avivado como ele havia pedido a Deus, cheio do Espírito, cheio do avivamento, ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A minha alegria não está nessas coisas. A minha alegria não está naquilo que os meus olhos podem contemplar. A minha alegria e o meu prazer não estão nas coisas que eu estou perdendo. Não, a minha alegria, a minha salvação está no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Quem tem Deus como seu pastor pode perder todas as coisas, só não pode perder Deus. Só não vai perder a presença dele. Não se preocupe, faça como Jó. Jó foi um homem avivado, cheio de avivamento, em que foi perdendo as coisas, foi perdendo, mas no final ele sabia que o Deus Todo-Poderoso se levantaria. O Deus Todo-Poderoso se colocaria numa posição e depois o restauraria. Meus irmãos, a visão desses homens não é visão terrena, não é visão de coisas materiais, mas é uma visão de coisas espirituais, do mundo espiritual, de uma vida eterna na presença de Deus. Então o salmista, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Ele não me faltará. Quem é que não vai me faltar? Deus. Pode me faltar todas as outras coisas, só não pode me faltar a presença de Deus, porque se eu estiver com a presença de Deus, ainda que tudo isso aqui que esteja relatado no verso 17, que Abacuque expressou, nós vamos estar nos alegrando na presença de Deus. Há alegrias que são de forma externa, essas são passageiras, mas existe uma alegria que é interna, colocada aqui pelo Espírito Santo do Senhor, por meio desta palavra. Esta é permanente. Estas coisas exteriores não vão arrancar. A perseguição não vai arrancar. A soberba não vai arrancar. O orgulho humano aí não vai arrancar. Nada vai arrancar de você. Pode te perseguir, pode te maltratar, pode falarem mal de você, difamar você, mas o que está dentro de você nunca vão poder arrancar, porque quem colocou foi Deus. Então, conclui: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu estarei acima de todas essas coisas. Tudo vai afundar, mas na presença de Deus eu vou ser mantido. Termina a minha fala com uma frase de André Murray: embora pouco vejamos ou sintamos, acreditemos que o Senhor venha avivar a sua obra e no meio dos anos a notificar em nossas vidas. Amém.